Olá, bem-vindo aqui em nosso canal. Quero convidar você a viajar comigo pela história, cerca de 6.000 anos passados, e aprendermos com uma das histórias mais breves e mais comoventes da palavra de Deus, que é a história de Abel. A palavra Abel significa sopro, vapor. E a Bíblia diz, lá na carta de Tiago, que a nossa vida é como um vapor. Portanto, o significado do nome Abel se aplica perfeitamente à sua vida, que teve uma passagem aqui sobre a face da terra breve, uma passagem frágil, assim como um vapor, assim como de fato é a nossa vida. Abel era um dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram. Embora nós só conheçamos o nome de 3 deles, a sua história está registrada nos primeiros versículos do capítulo 4 de Gênesis. E o seu nome é mencionado pouquíssimas vezes em toda a Bíblia. São apenas 12 vezes, sendo 8 delas no Antigo Testamento e outras 4 no Novo Testamento. Abel seguiu a profissão de pastor de ovelhas, e ele foi o primeiro na história a ocupar essa que foi uma profissão muito comum na palavra de Deus e seguida também por muitos personagens famosos, conhecidos, importantes do povo de Deus. O nosso próprio Salvador Jesus Cristo atribuiu de maneira simbólica a si mesmo também o papel de pastor de ovelhas. A Bíblia conta que um dia Abel, juntamente com seu irmão Caim, trouxeram uma oferta ao Senhor. Mas é dito que, enquanto Caim trouxe de qualquer coisa dos frutos da terra, Abel se preocupou em trazer para Deus o melhor das ovelhas que ele tinha. E aí a Bíblia diz que Deus atentou e aprovou a oferta de Abel e rejeitou e recusou a oferta de Caim. E a verdade é que essa decisão de Deus em relação às ofertas não foi por conta dos tipos de ofertas propriamente. Até porque mais à frente, na lei, também é instituído o oferecimento de alimentos ao Senhor como oferta, e não só de animais. A oferta que cada um ofereceu foi de acordo com a sua profissão. Se Abel era um pastor de ovelhas, nada mais lógico do que ele oferecer um animal ao Senhor. E se Caim, que diz a Bíblia, era um agricultor, nada também mais natural do que ele oferecer ao Senhor frutos da terra. E na verdade é isso que Deus espera de nós, que ofereçamos aquilo que está presente no nosso dia a dia, que ofereçamos algo que tem a ver com a nossa vida e com a nossa realidade. Mas o que fez com que Deus atentasse para a oferta de Abel e não de Caim foi a maneira como essa oferta foi ao Senhor apresentada. Abel se preocupou em oferecer a Deus o melhor. E sempre fica a indagação em relação a nós sobre esse mesmo aspecto, se ao oferecermos qualquer coisa ao Senhor, se temos tido a preocupação de oferecê-lo também o melhor. Por que será que tantas vezes nós oferecemos a Deus apenas o que sobra? Por que será que tantas vezes nós oferecemos a Deus apenas aquilo que nós não mais queremos ou aquilo que ninguém mais quer? E deixamos Deus em último lugar? Por conta de Abel ter sido aceito por Deus, Caim sentiu uma inveja muito grande do seu irmão. E essa inveja o levou a cometer uma loucura, que foi tirar a vida do seu próprio irmão. E Abel se tornou, portanto, o primeiro personagem em toda a história da humanidade a enfrentar a morte. Algo que todos nós um dia passaremos, algo que todos nós um dia enfrentaremos, Abel foi o primeiro a passar por ela. Um detalhe muito interessante em relação a Abel é que naquela famosíssima e belíssima galeria dos heróis da fé, registrada no capítulo 11 de Hebreus, Abel é o primeiro nome mencionado. Sim, esse nosso personagem de hoje inaugurou uma longa e preciosíssima fila de homens e mulheres que depositaram a sua fé em Deus. Se essa lista, se essa galeria de heróis da fé ainda estivesse sendo escrita hoje, será que o seu nome estaria nela presente? Você se considera uma pessoa de fé? Há 3 pessoas que mencionam Abel nos seus textos no Novo Testamento.
Uma delas é Jesus, em conversa com os fariseus. Outra delas é João, na sua primeira carta. E outra delas é o autor da carta aos Hebreus. E o notável é que as três pessoas que fazem menção a Abel no Novo Testamento referem-se a ele como sendo um homem justo. E isso é extremamente importante porque uma vida justa, uma vida correta, uma vida íntegra, ela é louvável não somente diante das pessoas, mas é também aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos pessoas justas em todo o nosso proceder. A história de Abel continua muito atual, relevante e profunda para o nosso tempo, porque o próprio autor aos Hebreus diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso porque esse homem deixou um legado muito interessante e muito importante para nós. A sua vida aqui na terra passou, mas as suas obras ainda falam. A sua história não é mais escrita, mas ela continua fazendo história na vida de outras pessoas. E isso também traz para nós uma reflexão muito interessante, que é qual legado que nós temos deixado. De que maneira nós seremos lembrados pelas futuras gerações? Que impacto nós temos deixado neste mundo? Enfim, que legado nós temos deixado? Abel é um tipo de Cristo que nós encontramos na palavra de Deus. Ou seja, é possível olhar para Abel e encontrar nele algumas características que foram muitos anos depois encontradas e vistas no próprio Jesus. Por exemplo, pelo fato de Abel ter procurado oferecer a Deus o melhor que ele tinha e isso ter atraído a inveja dos seus irmãos. E por conta dessa inveja ele foi morto. Da mesma forma, Jesus era um homem que agradava a Deus em tudo. E por estar disposto a oferecer o melhor a Deus, ele atraiu a inveja dos seus irmãos, os judeus, que o mataram. Porém, existe uma grande diferença entre o sangue de Abel e o sangue de Cristo. Porque a Bíblia mostra que o sangue de Abel ele começou a clamar por vingança. E o sangue de Cristo ele clamava por graça. O sangue de Abel clamava por justiça. E o sangue de Jesus clama por perdão. Louvado seja o nome do nosso Deus por Jesus, que derramou seu sangue em nosso lugar. E esse sangue nos purifica, nos salva e nos liberta. Eu espero você para um próximo vídeo em que olharemos com atenção para mais um personagem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.